Olá, turma do ensino médio, boa tarde. Teremos uma aula para a segunda série do ensino médio, aula de arte, poéticas pessoais ou processos colaborativos. Eu sou a Fernanda Borges, professora de arte, vou mediar a aula da professora Márcia Janine. Boa tarde, professora Márcia. Boa aula a todos nós. Boa tarde, professora Fernanda. Boa tarde, alunos. Esta é uma aula, né, como a professora Fernanda Borges já falou, é uma aula para a segunda série do ensino médio. E o tema da nossa aula de hoje é poéticas pessoais e ou de processos colaborativos. Qual é a habilidade que nós iremos trabalhar hoje? Reconhecer a invenção poética durante o fazer da construção artística, criando o seu modo de fazer. Ou seja, a habilidade é aquilo que nós esperemos, né? Todos os professores aqui esperam que vocês aí desenvolvam, né, após assistir esta aula, ok? Olha só, quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar na aula de hoje? A operação poética de levantamento de hipóteses, escolha e testes de elementos da gramática das linguagens artísticas, a potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas, o revelar das temáticas, as linguagens das linguagens artísticas e projetos de poética pessoal ou colaborativa. Então, vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula anterior, tá? Na aula anterior, nós aprendemos sobre poética pessoal e processos colaborativos, repertório e reflexão sobre a arte da fotografia, processos de criação de alguns dos maiores fotógrafos do Brasil, e ensaios fotográficos e experimentações. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje com uma interação pelo chat. Para vocês, vocês acham que qualquer pessoa pode dançar? É possível inventar uma dança em que muitas pessoas dancem juntas? O que vocês entendem sobre poética pessoal em dança? Vocês conhecem processos colaborativos em dança ou já ouviram falar aí desses processos, tá? 2 minutinhos para vocês responderem para nós aí através do chat. Voltamos já. Ô, professora Márcia, o pessoal interagindo bem, de dança eles entendem. Olha só, o Lucas falou sim para a primeira questão. Na questão 2, ele falou que eu entendo que todos podem dançar. E para a questão 3, ele disse que não. A Giovana, questão 2, ela respondeu que é uma arte, uma forma de se expressar. A Sabrina disse que na pergunta 1, sim, na pergunta 2.
o modo que a pessoa se expressa dançando. E na pergunta 3, ela fez uma pergunta: flash mob? Daniel, maneira de se expressar dançando. Isabela e Bianca, sim, qualquer pessoa pode dançar. Lavínia, você coloca o seu jeito na dança. Júlia, primeiro tem que ver o lugar que vai se apresentar. Não sei se ela quis dizer o tamanho ou o local mesmo. A Bianca, cada um se expressa de uma forma na dança. Olha, muito interessante as interações, parabéns a todos, obrigada pelas participações, tá? É um pouco de tudo isso que vocês falaram mesmo, tá, gente? Então, vamos dar uma olhadinha nesses conceitos para ver, né, como é que funciona. A questão da poética pessoal em dança, vamos lá. Vamos analisar esse conceito. Vai muito além da maneira subjetiva de pensar e realizar dança dentro de estilos e gêneros conhecidos, referindo-se à estesia, que determina significado aos movimentos do corpo e ao ato de dançar em si, estabelecendo relações entre a compreensão e o estudo desses movimentos e seus valores, conceitos dentro da dança. Então, gente, o que seria essa poética pessoal dentro da dança? Tem tudo a ver aqui com o que a Bianca responde aqui, tá? Cada um se expressa de uma maneira única, pessoal dentro da dança, tá? Quando você, né, coloca essa sua poética pessoal ou o seu subjetivo, a sua forma de ser, de interagir, de utilizar o seu corpo para se expressar através da dança, sem seguir, claro, uma coreografia ou algo já inventado, criado por alguém, quando você deixa, né, que o seu subjetivo flua ali livremente, você está entrando aí no campo da poética pessoal, tá bom? Então, poética pessoal está intrinsecamente ligada ao subjetivo e à questão de cada um se expressar da forma que melhor lhe aprouver. Vamos lá. Então, o que são aí processos colaborativos em dança, né? A gente sempre está falando de processo colaborativo, né? Mas a dança, como é que isso funciona? Então, eles visam a amplitude do desenvolvimento técnico e artístico dos envolvidos, em que todos os agentes do processo, do cenotécnico e sonoplasta ao dançarino responsável pela execução dos movimentos, posam de forma subjetiva, né? E eles possam ali contribuir e participar do processo de criação da obra, de forma a ver refletidos no produto final traços de sua própria identidade artística e pessoal. Então, gente, o que seria aí o processo colaborativo em dança, né? Vamos supor, para que vocês entendam, nós temos uma companhia de dança. Então, desde lá aquele sonoplasta, desde aquele iluminador, cada um vai trazer uma sugestão de como estar utilizando a sua técnica, o seu conhecimento, para, então, colocar ali algum elemento novo dentro daquela dança, tá? Mesma coisa é o dançarino, tá certo? Por mais que já tenha uma coreografia estabelecida, por mais que a gente já tenha, né, todo um trabalho feito ali pelo coreógrafo, pelo diretor artístico e cênico, tá? Você vai ter ali também aquela questão dos improvisos, ou os chamados, são pequenos improvisos, né? Ou pequenos cacos, que os próprios dançarinos vão inserir ali no meio entre um movimento e outro daquela coreografia. Ou seja, isso garante a ele não apenas, né, essa questão do subjetivo, de deixar fluir livremente a sua criatividade, como também, ao fazer esse tipo de exercício, de começar a pensar novas formas de inserção de elementos outros, né, de criação pessoal dele dentro e colaborar com a questão da construção da obra, quando o artista, o dançarino, ele passa a pensar dessa forma, ele está, ao mesmo tempo que desenvolvendo novas habilidades dentro da sua área, conhecendo mais as possibilidades do seu corpo, enfim, né? Aprimorando os seus movimentos, ele também está colocando ali traços da sua identidade pessoal, porque ele está usando também um pouco da sua poética pessoal, um pouco da sua memória afetiva e, claro, utilizando também o seu subjetivo, ou seja, a sua própria forma de ver e de pensar dança. Certo? Vamos lá. Então, agora nós temos um primeiro desafio para vocês tentarem resolver aí em casa, nos seus cadernos, tá? Acessem o link indicado na página 105 do Caderno do Aluno e assistam atentamente ao vídeo Por Trás da Cena, Rastros de Processo Colaborativo. Esse vídeo apresenta o percurso de criação compartilhada do processo na encenação contemporânea, no qual você perceberá como o processo colaborativo acontece no espetáculo.
Após a apreciação do vídeo, registre no caderno como podem acontecer as relações existentes nos processos poéticos, pessoais e colaborativos de criação, na construção de um diálogo entre a dança, os elementos cênicos e as demais linguagens, ali que estão todas concorrendo ali no mesmo espetáculo, certo? Então, gente, agora vocês vão assistir um videozinho, tá curtinho, são 3 minutos e meio, que é justamente esse vídeo, tá? Que a gente citou aí, tá bom? Nós vamos passar aqui um pouquinho para vocês, já vão analisando aqui junto com a gente e lembre-se, tá? Depois que vocês assistirem com calma, podem rever novamente, o link está também na internet, está também no caderno do aluno de vocês. Lembrando, né, que esta aula e todas as outras aulas são recortes do caderno do aluno e do professor, e que é importante que você tente fazer essas atividades. Porque quando do retorno às aulas presenciais, é mais um subsídio, mais uma ferramenta que o professor de vocês terá para fazer uma avaliação aí positiva desse período, né, todo aí de processo de ensino-aprendizagem, como que foi à distância. Tudo bem? Então, gente, olha só. Agora vocês vão assistir o vídeo e aí depois vocês irão tentar aí no caderno de vocês responder, tá? Essa pergunta, né? Tentar responder aí essa atividade. Realizar esse desafio, que é justamente esse desafio de apreciação. Depois de você assistir o vídeo, você vai, então, analisar, né, e falar para a gente como que você viu, como que você percebeu essa ocorrência do processo colaborativo dentro da dança. Como que funciona o processo colaborativo, tá certo? Vamos lá. Pode soltar o vídeo. Baixa a luz geral. Cadê meu Pode ser coração? lentamente isso. Vem, Foco. Nas camarinhas das atrizes. vem, vem. Até o século XIX, o teatro era principalmente o texto. Digamos, do Renascimento até o século XIX. Era o texto e o teatro era fazer viver o texto. Pega o texto, vive, e aí você escuta o texto tentando ser sempre fiel a cada palavra do autor. Agora, existe um outro tipo de, digamos, fidelidade, que não é mais fazer o que o autor fez no tempo dele, mas comer o que o autor fez no tempo dele e deglutir para o nosso tempo. Maria Stuart foi presa numa torre pela prima. Uma obra que se reelabora não mais a partir do texto, mas a partir do corpo, da luz, do espaço. Daí que o processo colaborativo é um processo de escrita coletiva. Elizabeth. Todos os atores, cenógrafo, figurinista, iluminador, todos têm uma autoria efetiva na reelaboração artística daquela obra. Na perspectiva do processo colaborativo, a autoria do trabalho, ela é uma autoria, digamos, que a gente chama de compartilhada. Quem que é o criador daquele trabalho? O criador daquele trabalho é o grupo como um todo. Por mais que eu assuma a função diretor, ou alguém assuma a função dramaturgo, ou alguém assuma a função iluminador, qualquer pessoa pode, dentro do trabalho, né, propor elementos, sugestões, cenas, material para a encenação. Todo mundo opta o tempo inteiro. Todo mundo opta, mas cada criador, ele é completamente responsável pela sua função. Então a última palavra na direção é minha. É claro que a última palavra tem que ser do diretor, gente. Se não tiver alguém que dá a última palavra, isso é uma bagunça, é uma baderna.
Mas, no processo colaborativo, todos os criadores trocam muito, propõem muito, colaboram muito, e o ator pode colaborar com uma cena tanto na direção, quanto na iluminação, quanto na sonoplastia, figurino, etc. Eu posso trazer uma cena, bolar uma luz para minha cena, com um personagem X, eu dirijo o outro ator que vai fazer a cena comigo, apresento tudo isso, e assim o processo vai indo. Eu tô aqui fazendo contas e a Lu tá digitando, e você esperando. Quando você se cansar de esperar, você vai começar aquela coisa de... Olha só, gente, vocês apreciaram aí, né? Viram. Então, como que funciona, né, um processo colaborativo de dança, né? E também de teatro, né? Uma encenação, tá? Como que ela funciona? Então, a partir dessas impressões, tá? Vocês coloquem aí, respondam aí no desafio 1 aí no caderno de vocês, como que vocês sentiram, como que vocês acham que pode acontecer, como que é esse processo colaborativo, como vocês viram lá a diretora falando, né, explicando. Todo mundo tem participação ativa, todo mundo se vê representado, todo mundo coloca ali sua identidade, tá bom? Vamos passar então agora para o nosso desafio de número 2. Nessa atividade, vocês vão participar de um processo de criação, explorando as suas poéticas pessoais por meio de um percurso de experimentação de movimentos corporais, sons e materialidades. É importante reconhecer na invenção poética o fazer da construção artística e as relações entre as linguagens artísticas, a forma e o conteúdo. Tá certo? Então, gente, nessa segunda atividade, esse segundo desafio aqui, vocês irão, então, fazer um esboço simples de como que vocês poderiam contribuir em um processo colaborativo de criação. Pegando aí suas memórias emotivas, a sua poética pessoal, o seu subjetivo, né? Imaginem um tema e como que vocês poderiam estar, então, contribuindo. Tá certo? Esse é o desafio 2 também. Anotem aí nos cadernos de vocês, tá? Então, vamos lá. O início desse percurso, como é que vai ser? Na parte 1, né, na fase 1 desse processo de criação, você vai pensar em elementos que falem um pouco de você mesmo. Seu estilo de se vestir, seu gosto musical, as músicas, cantores, o tipo de atividade física que você costuma realizar, os esportes, as danças que você mais gosta, os hobbies, as poéticas pessoais suas, ou seja, sua memória afetiva, que está lá escondidinha, e faça uma lista de tudo isso, tá? Isso já vai ser um primeiro norte para você, então, poder começar a criar aí o seu processo de criação e a sua colaboração dentro de um processo criativo colaborativo, ok? Então, a segunda etapa. Procurem na casa de vocês materiais disponíveis para a sua criação poética. Podem ser músicas, sons, instrumentos musicais, objetos que produzam sons, que façam barulho, tá? Etc. Objetos cênicos, objetos que você pode utilizar durante a dança. Podem ser lenços, né? Aqueles lenços fluidos de tecido, papel, tecidos, guarda-chuva, bola, balde, enfim, elementos que você pode estar interagindo com ele em cena. E figurinos. Escolha roupas, tecidos, lenços, cachecóis, enfim, chapéus, sapatos diferentes, tudo que a sua imaginação permitir. Que você tenha, claro, em casa, tá, gente? E aí, continuando esse percurso, a fase 3, você vai criar, então, movimentos corporais em uma sequência coreográfica, pensando na sua poética pessoal, ou seja, na sua forma de se relacionar com a dança e com o mundo, e nos diferentes estilos de dança que você conhece e que você gosta. Tudo bem? Então, vamos recordar aqui só um pouquinho para que vocês relembrem aí, tá? As linguagens, agora vamos trabalhar um pouquinho com a questão das linguagens de cada linguagem artística. Ou seja, cada linguagem artística tem, né, por trás de si outras linguagens menores, ou seja, outros conteúdos, outros componentes ali dentro. Então, a isso a gente chama de linguagens para cada uma das linguagens artísticas que a gente já tem. Então, nós temos aí artes visuais, teatro, dança, música, as artes híbridas e as artes convergentes. Lembra que a gente viu isso na última aula? Pois é. Tá? Então, vamos recordar um pouquinho, tá? Das danças aí que a gente viu nas aulas anteriores. A capoeira, a dança clássica, a dança contemporânea, a dança moderna, a dança popular, as danças de salão, as danças regionais, as escolas de samba, né? O forró, o frevo, o break dance, o jongo, o tambor de crioula.
E aí, gente, né? Vocês, então, voltando lá ao seu processo de criação, né, que você continuou lá, naquele percurso que você está fazendo, você, então, pensando em todas essas linguagens artísticas, essas danças que você já conhece, que você já pratica e conhece alguns passos, vocês vão registrar esses movimentos em um esquema coreográfico não convencional, tá? Lembra, esquema convencional é a labanotação, né? E outros modelos também, né? Hoje em dia não temos só a labanotação, tá, gente? Apesar da labanotação ser o esquema coreográfico, né, de registro de coreografia mais conhecido e mais utilizado, nós temos ainda muitos outros que surgiram depois, tá? Só que vocês vão criar o próprio registro coreográfico de vocês, o esquema de vocês. Vão desenhar, vão colocar símbolos para representar braço, perna, cabeça, movimento lateral, movimento na diagonal, enfim. Vocês vão criar os seus próprios símbolos. Mas de uma forma, né, que todo mundo que lê aquele papel consiga ler. Então, lembre-se de colocar a legenda embaixo, indicando o que significa cada símbolo que você criar aí no seu esquema coreográfico, tá bom? Olha só. Olha só, gente, olha aqui, alguns modelos aí, ó, temos 12 imagens aqui de modelos aí de registros coreográficos não convencionais. Aí a pessoa preferiu desenhar os gestos, né? Você pode fazer assim também? Claro que pode, nada o impede. Só que aí demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Agora, se você quiser criar símbolos, por exemplo, vamos supor, para braço você faz um X, para perna você faz um Tzinho, né? Para cabeça você faz um círculo, para a região do quadril você faz um quadrado, por exemplo, e coloca isso na legenda, tá? Fica mais fácil para você desenhar e para a gente também poder ler aquilo que você desenhou, tá? Aquele esquema que você realizou ali. Mas você pode também fazer desenhos completos como esses que você está vendo aí, tá bom? São duas formas diferentes de fazer registro coreográfico. Olha só. Então, vamos entender. Registro coreográfico não convencional, o que que é? É justamente esse registro convencional que a gente inventa, tá? O não convencional é esse que a gente inventa. E o convencional, né? O convencional é justamente a labanotação, que eu acabei de falar antes, né? Que é um método de notação de dança criado por Rudolf Laban, que propõe a análise do movimento, incluindo a localização do espaço, traçado por um movimento, assim como a sua intensidade. A partir dessa análise, começa a desenvolver uma espécie de partitura de movimento, semelhante a uma partitura musical, criando uma possibilidade de interpretação teórico-corporal, certo? Então, gente, era para vocês entenderem, tá? Rudolf Laban, então, ele cria um esquema de registro coreográfico convencional, tá? Ou seja, nesse esquema, então, ele faz, justamente, ele usa símbolos. Então, para o braço, por exemplo, ele usa, né, um risquinho com corte como se fosse uma cruzinha. Para a região do quadril, ele usa um quadrado. Para o peitoral, ele usa um quadrado com um círculo no meio. Então, para cada parte do corpo, ele cria um símbolo. E também para cada direção, né, do movimento, ele cria outro símbolo também. Então, à direita, ele cria uma seta à direita. Se é à direita traseira, ele faz uma seta e depois outra seta puxando para trás. Então, né, é bem tranquilo, tá? Essa questão de observar através dos símbolos, tá bom? É uma outra forma que você pode utilizar, tá? Mas você pode criar, foi o que eu falei, você pode criar o seu próprio registro aí não convencional. Quem tiver interesse, curiosidade, podem pesquisar na internet que vocês vão ver vários exemplos aí de como que funcionava, né, que símbolos o Rudolf Laban utilizava no seu esquema de labanotação, certo? Olha só. Registro coreográfico e os conceitos de arte efêmera e arte perene. A dança, a gente trabalha com a questão da efemeridade da arte durante todo o tempo, pois o gestual e a grafia dos movimentos no espaço ocorrem apenas durante a execução da dança. Ou seja, a dança é um tipo de arte efêmera. O que torna perene a dança é justamente o registro que é feito dela, por meio de fotografias, vídeos ou, né, esquemas coreográficos aí. O que permite que, além de apreciada, ela seja novamente reproduzida uma infinidade de vezes. Então, gente, olha só, eu posso hoje reproduzir toda e qualquer coreografia de dança que eu queira, desde que eu pegue, então, um esquema coreográfico. Claro, eu conheço esse sistema, eu consiga esse sistema, é como se fosse uma partitura. Do mesmo jeito que nós temos partitura na dança, nós temos partitura na música, que seria, então, aí, né, esse esquema de coreografia. Então, é esse registro que torna a dança perene. A dança, gente, como todas as artes, né, intangíveis, ela é efêmera.
ela só acontece ali enquanto a ação, né, do movimento está acontecendo ali naquele momento. A hora que eu terminei o movimento, eu acabei de dançar, acabou a dança. O que vai tornar essa dança perene, o que vai eternizá-la e possibilitar até que ela seja recriada, refeita uma infinidade de outras vezes, é justamente o registro que eu vou fazer dela, através do esquema de coreografia ou através de vídeos, fotografias, enfim, tá? Então, gente, voltando lá naquele primeiro esboço de projeto lá, de colaborativo que você está fazendo, olha só, você vai finalizar esse percurso agora realizando a experimentação dos movimentos corporais que você criou, explorando sons, objetos e as suas poéticas pessoais dentro da dança. Em seguida, você vai registrar no seu caderno aí essa seguinte questão, a resposta para a seguinte questão. Você conseguiu reconhecer a invenção poética durante a sua construção artística, quando você criou seu próprio modo de fazer dança? Tá? Pense bem nisso, depois de você passar por todo esse passo a passo, né, que são 5 passos, né? Esse é o 5º passo, ou seja, o passo final, que é onde você faz o feedback, ou seja, depois que você realizou toda a ação, você vai, então, perceber o seu corpo, como o seu corpo reagiu. Será que você conseguiu transmitir a sua poética pessoal, aquilo que você inicialmente gostaria de transmitir? Ou você teve que fazer modificações, adaptações em relação ao tempo, ao espaço, tá? Em relação aos figurinos e elementos cênicos que você escolheu, enfim, tá? Coloca aí tudo isso para a gente no seu caderno, tá bom? Olha só. Agora eu vou chamar mais uma interação pelo chat. Vocês já participaram da elaboração de algum projeto de intervenção artística em dança antes desse treino que a gente está fazendo aqui, na nossa aula? Contem um pouco das experiências aqui no nosso chat. Agora nós temos 2 minutinhos para vocês contarem sobre essa experiência. Até já. Bom, professora Márcia, o pessoal aqui, muito sim, muito não, e alguns se arriscaram a escrever um pouquinho mais para a gente, como foi o caso do Matheus Felipe. Matheus Felipe falou que nunca fez, mas ele queria muito tentar. A Larissa já participou do show de talentos. Muito bom. A Bianca, capoeira, roda de capoeira. O Felipe, em outros tipos de linguagem. A Bianca fez balé. E no balé ela aprendeu maneiras de intervenções. A pro Ana Lúcia, obrigada professora Ana Lúcia pela participação. Ela já fez coisas com a consciência negra e quadrilha. O Ítalo falou que fez algumas coisas, mas com vergonha. E o Bruno fez na escola. Ok,
Ok, gente, olha, muito obrigada pelas participações de todos. Obrigada, professora Ana Lúcia. Aliás, a gente ficou curioso aqui, né, professora Fernanda, de saber como que foi essa intervenção em dança para o Dia da Consciência Negra. E, claro, né, a quadrilha junina a gente já meio que conhece, né? Agora, a gente ficou pensando, né, quais seriam as danças, né, que foram levadas aí no Dia da Consciência Negra pela professora Ana Lúcia e pelos seus alunos. Se arrisquem um pouquinho mais, em vez de escrever só sim ou não. Pode escrever, a gente lê aqui. Escreve como é que é a intervenção que a gente lê. E a quadrilha é na escola, né, professora? A quadrilha é o nosso primeiro palco de dança na escola, desde que a gente era pequenininho, né? Com certeza, né? Aliás, tudo começa na escola, né, gente? É na escola que a gente vai desenvolver essas habilidades, que a gente vai desenvolver o gosto mesmo, né? O se reconhecer no mundo e se reconhecer dentro da arte, né? Essa criação artística, né? Tudo isso a gente acaba desabrochando geralmente ali na escola mesmo, nos nossos primeiros anos de vida, tá bom? Olha só. Então, a Bianca também, né, aprendeu várias formas de intervenção artística através do balé. Parabéns aí, a Bianca, tá? Muito interessante. Vamos continuar então, gente, aqui. Agora a gente vai fazer uma pequena revisãozinha, só para a gente ver o que a gente viu nesta aula de hoje, tá? Olha só, nessa aula de hoje a gente viu, falamos um pouco sobre a poética pessoal e os processos colaborativos em dança. Nós falamos sobre a experimentação da poética pessoal em dança. A gente falou também sobre as formas de registro do esquema coreográfico e sobre a importância da experimentação e do registro do produto final, tá? Então, gente, nessa aula a gente aprendeu, né, várias coisas diferentes, tá? E agora eu gostaria de chamar mais um chatzinho rapidinho para que vocês contassem para nós aqui, dentro da dança, que tipo de dança, que estilo que você gosta mais de dançar e como é que foi para você? Onde você dançou? Você dançou na sua casa? Você dançou num baile? Você dançou num clube? Você dançou na escola? Tá? Como que foi isso, né? Como que você percebe o seu corpo enquanto suporte aí para a dança, enquanto, né, forma de expressão artística? Como que é para você quando você dança? Que sensações você sente? E que estilos de dança você mais gosta? Coloca aqui para a gente, por favor. Tá? Mais 2 minutinhos para vocês. Olha, professora Márcia, agora o pessoal se soltou mais. Isso aí, turma. Gostei de ver. Escreveram frases longas, contando tudo que gosta, o que não gosta. Amei. Bom, vamos lá. Tem tanta interação aqui, fiquei tão feliz. Vamos começar com o que a gente viu aqui de mais diferente.
Por exemplo, o Robert falou que dança trap. Faz tempo que a gente não vê alguém falando isso, né, Pro? É o trap, né, que né, gerou assim uma certa, né, comoção aqui em todo mundo. O que que é trap e tal, né? Que é justamente, né, é um estilo de rap mais pesado. É um rap com muitos elementos da música eletrônica. É um estilo bem moderno, bem atual. E dançar, a pessoa tem que ter ali muita agilidade, viu, professora Fernanda? Legal. Tem que ter um corpo assim muito bem condicionado, né, uma elasticidade muito grande, porque ele exige um esforço físico bem maior. Ó, a Pro Michele, ela falou que dança Lindy Hop e Balboa. São danças vintages. Pessoal que não conhece, procura, que é muito diferente, é muito bacana. É maravilhosa, são maravilhosas essas danças, professora, fazem parte aí do universo do rockabilly, né? Da década de 20, 40, né, 30. Essas danças vintage, gente, são maravilhosas, né? Desde que você goste, né, goste do estilo, é maravilhoso, né? Você volta ao passado através da dança. Né? Você conhece um pouco de como as pessoas se comportavam no passado, como elas pensavam, como elas interagiam com o mundo através da dança. Tá? É A bem interessante. Kiara falou que dança maculelê. Também é difícil aparecer o maculelê, né, professora? E a gente É. acha muito legal. E o maculelê é bem difícil mesmo, né? Ainda mais com aqueles bastões, né? Se errar um bastão daquele, né? É Bacana, vamos bem lá. difícil, tá bom? Mas é muito legal, né? Bem acrobática a dança. O Cedra falou que dança zumba. Zumba tá bem na moda, né, professora? A zumba, na verdade, ela é uma fusão, né, de ritmos latinos, tá? E com um pouquinho aí de elementos eletrônicos, né? É muito dançante, né? É muito agitado. E é uma dança que as academias de ginástica ultimamente, né, nos últimos anos aí, têm se apropriado bastante aí dos conhecimentos da zumba, até para auxiliar aí, né, as pessoas a terem uma vida mais saudável, né? A procurar uma interação maior aí do seu próprio corpo, né? Condicionar o corpo, trabalhar o corpo, né? Ó, o Edu, eu danço samba rock, sertanejo e forró. Olha, Muito Eduardo, o bom. samba rock também, né, exige aí uma grande agilidade e habilidade na dança, né? O samba rock é bem interessante também. Guilherme, dança sertanejo. Muito bem, né, Guilherme? Tá ótimo. Professora Maria Auxiliadora, obrigada, professora, pela participação. Dança de salão, ela falou que ela adora. Muito bom. A professora Maria Auxiliadora falou que são as danças favoritas dela, né? E as danças de salão, gente, né? Você não tem uma modalidade só. Você tem várias modalidades. Então, a valsa, o tango, o bolero, o tchá-tchá-tchá, né? Todas elas são danças de salão, tá? Então, assim, geralmente quem entra numa academia para aprender dança de salão aprende todas essas danças. Ou seja, né? Você consegue aí trazer aí como eu posso dizer? Você acaba trazendo uma musicalidade até de outras regiões, né, latinas, enfim, para a sua corporeidade. Então, esse entrelace da música com a dança é muito gostoso, é muito envolvente. Tá? E a dança é isso, né? É expressão. É expressar os nossos sentimentos ali e contar uma história através do nosso corpo. Tá bom? Foi o que o Gabriel Pérez escreveu aqui. Cada um gosta de um estilo de dança. É isso aí, cada um gosta do seu estilo. Exato, né? Aí entra aquela questão da poética pessoal que a gente falou lá atrás, né? Cada um tem o seu jeito de ver, o seu jeito de se expressar no mundo, a sua corporeidade é diferente e a pessoa, então, coloca ali toda a sua carga de emoção, a pessoa recorre à sua memória afetiva lá atrás. Então, tudo isso concorre aí para que você crie, então, um processo poético, né? Totalmente seu. Você coloque o seu subjetivo e crie uma identidade para a arte que você está produzindo. Tá? Isso é muito importante. A criação de uma identidade sua, única, pessoal. Tá? Agora, o Eduardo falou que ele dançou folk dance no acampamento, né, professora? Esse deve ter se divertido nesse acampamento. Sim, já pensou folk dance, né? Agora, imagina que danças deveriam ser essas, né? Onde foi esse acampamento, né? Dependendo do lugar onde foi, essas danças seriam danças folclóricas ou típicas da região onde esse acampamento aconteceu, tá? Agora, eu fiquei curiosa para saber que danças eram essas, né? Olha só. Então, a Milena também, né, fez dança contemporânea na escola. Parabéns aí à professora da Milena, a Milena, tá? E, gente, olha só. Muito obrigada pelas interações todas de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós ficamos por aqui. Agradeço a participação de todos vocês e a participação da professora Fernanda, que gentilmente aceitou o nosso convite hoje para estar aqui conosco. Obrigada, professora Márcia. Obrigada, turma, pela interação no chat. Me diverti bastante. Adorei as respostas. Muito obrigada a todos. Até a nossa próxima aula.